120 mil reais eu vou recuperar de impostos que eu já paguei e agora vou conseguir restituir. Se você também nos últimos 5 anos comprou um imóvel, provavelmente você também tem recursos para receber de volta, tá? A decisão do Superior Tribunal de Justiça pode fazer você recuperar impostos que você pagou indevidamente ao adquirir um imóvel, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI. A prefeitura aí do seu município pode ter calculado esse imposto sobre um valor de referência dela que não é o que de fato você fez a aquisição desse imóvel. E você tem direito de receber essa diferença de valor de volta e ainda mais, tá? Corrigido pela Selic. Então, se você comprou um imóvel 2021 para cá, esse vídeo é para você, assista, porque você vai entender como que eu fiz para recuperar esse valor, como que você pode fazer também, qual que é o passo a passo disso. Primeiro ponto, como que o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que é um imposto municipal, ele é cobrado. Quando você vai transferir o imóvel, você faz a escritura pública e antes de fazer a escritura, o tabelionato de notas, o cartório, depende do nome que tiver na tua cidade, ele vai pedir para que você apresente a guia do ITBI paga antes da escritura. E aí você vai lá na prefeitura, ou seu despachante, seu advogado, seu corretor de imóveis e vai emitir esse ITBI, que geralmente é de 2 a 3% sobre o valor da transação. Anota isso. E quem que paga é o comprador. Então, se você está fazendo aquisição, você vai ter esse boletão para pagar e você quer esse imóvel no seu nome, e é importante que ele esteja no seu nome, para depois ir lá no registro de imóveis e fazer a averbação dessa escritura na matrícula do terreno, do imóvel, do apartamento, da casa, e de fato, a partir dali, ele ser uma propriedade sua. Então, como que deveria funcionar? A prefeitura, ela vai usar como base do cálculo o valor real da transação. Então, você fez um contrato de compra e venda ou foi direto para a escritura pública, vai ter lá o valor que você de fato pagou por esse imóvel, tá? Tá na escritura e no contrato de compra e venda esse preço. É o preço negociado entre o comprador e vendedor. Mas como que as prefeituras têm feito? Elas não são bobas, tá? Elas têm usado um valor venal de referência, uma tabela própria da prefeitura, elas vão lá, fazem um cálculo do que tem ao redor, do preço que estão sendo ofertados esses imóveis e elas usam como referência, inclusive, o valor venal do IPTU. Em muitos casos, esses valores estão bem acima do que é o preço real daquele imóvel. E aí o cara desavisado, vem o boletão ali, paga, não sabe, só fez o pagamento, né? Aconteceu comigo uma situação dessa recuperação de 120 mil reais em 2024. Fiz a aquisição de um terreno, números, tá? Por 4,7 milhões. E aí eu precisava transferir esse terreno, era um valor adquirido à vista para eu construir um prédio. E o que aconteceu foi que a prefeitura mandou um boleto calculando o valor do terreno, cerca de 8 milhões e meio, tá? Então 3% sobre 4.700, fiz aqui 141 mil reais. Eu paguei um boleto de aproximadamente 260 mil reais, tá? Então esse terreno ele foi avaliado pela prefeitura por 8,6, 8,7 milhões. Totalmente fora da realidade, tá? O meu empreendimento simplesmente não viabilizaria se eu comprasse um terreno pelo dobro do preço. Só que como eu precisava transferir a escritura naqueles dias, eu não tinha tempo de recorrer, e eu já vou te explicar como que você faz isso. Eu paguei esse boletão, 260 mil, 265, alguma coisa assim. E não tinha o que fazer. Só que aí o meu jurídico entrou com um processo aí contra a prefeitura. Eu já foi transitado julgado, né? O juiz já decidiu pela devolução de cerca de 120 mil reais em virtude do cálculo errado. Então vamos supor que você vai adquirir um imóvel de 500 mil reais, por exemplo. Comprou um imóvel de 500 mil, ou seja, o ITBI de 3%, tem prefeituras que é 2, 1,5, depende do ano da safra. Tem umas Black Friday também, mas geralmente 3%. Então você pagaria 15 mil reais de ITBI. Só que a prefeitura calculou sobre o valor do IPTU, sobre a planilha que ela tem e tal, e ela achou que esse imóvel que você adquiriu, essa casa, esse apartamento, enfim, ele vale 800 mil reais. É o valor de referência dela, tá? Então 3% sobre 800 mil dá 24 mil reais, ou seja, 9 mil reais a mais você vai ter que desembolsar de graça. E assim, tudo bem a gente pagar imposto, contanto que a gente veja a cidade prosperando, tendo segurança, educação, saúde, infraestrutura, só que a gente quer pagar o justo, não é? E não pagar a mais. Eu mesmo como incorporador, eu pago feliz os meus impostos, feliz realmente, porque eu sei que a prefeitura vai pegar esse dinheiro, ela vai reinvestir em novas ruas, vai fazer desapropriações, agora está acontecendo lá o alargamento da faixa de areia, na cidade que eu estou investindo, que é Balneário Pissarras, por exemplo. Então tem vários benefícios que esse dinheiro que é pago de imposto, ele vai surtir efeito na cidade, isso é ótimo, mas não pagar o valor injusto. Isso aí não faz sentido nenhum. Então isso acontecia em muitos municípios ao redor do país, talvez até aí na sua cidade também, até que o STJ bateu o martelo e ó. Então qual que foi a definição do STJ, tá? É o tema, se você quer pesquisar aí no Google, 1113, tá? Tem algumas teses. Três teses, tá? A primeira é ela.
a base de cálculo é o valor real da transação. Então, independente se tem um imóvel ali sendo ofertado do lado por 1 milhão, contanto que você negociou o seu por 700 mil, esse foi o valor real da transação. Então, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Não está vinculado ao IPTU, não pode ter essa vinculação, e o valor do IPTU nem pode ser usado como piso, que é o valor mínimo, que é geralmente o que acontece, tá? Então, essa é a primeira tese. Segunda tese, o valor declarado tem presunção de verdade. Olha só que interessante, no Brasil, se você levar um processo, você tem que provar que você é inocente, quando que quem está te processando deveria provar que você é culpado, né? Na grande maioria dos casos acontece assim aqui no Brasil. E nesse caso, com essa definição do STJ, pressupõe-se que você, que eu, nós somos pessoas de bem, de boa fé, e a gente está falando a verdade. Então a prefeitura só pode contestar se abrir processo administrativo formal, tá? Com direito à defesa, laudos, provas. A prefeitura não pode simplesmente enfiar a goela abaixo de você e dizer assim, eu acho que vale mais. Ela tem que provar que vale mais do que está no contrato de compra e venda na escritura pública. E a terceira tese, tá? Tabelas municipais são proibidas. Olha que interessante, tá? O município não pode arbitrar previamente o valor, não pode usar valor de referência definido unilateralmente, não pode ter tabela própria. Enfim, aquelas tabelinhas que a prefeitura tinha, tá? Estão proibidas, então tem muito fundamento para você não pagar o valor excessivo do ITBI. E antes de eu te falar como restituir esse valor, vamos ver se você pode, se você está em condições de restituir, tá? Então, quem tem direito a isso? Se você comprou um imóvel nos últimos 5 anos, dentro de 5 anos, se você entrar com essa solicitação, com esse processo contra a prefeitura, esse pedido, você pode reaver o valor, tá? Não prescreveu essa situação. Então, o prazo prescricional é 5 anos desde a data do pagamento. Segundo ponto, se a prefeitura usou o valor de referência arbitrado maior do que o valor real, então você também pode restituir, se você adquiriu dentro de 5 anos. Então, se ela usou outro valor e não seja aquele que está no contrato de compra e venda, na escritura pública. Outro ponto, se você tem a documentação para comprovar a escritura pública, o contrato de compra e venda, comprovante de pagamento do ITBI, a guia de recolhimento do ITBI, se você tem tudo isso aí, você consegue reaver, tá? E qual que é o passo a passo? Primeiro, mais simples, antes de você pagar a guia de ITBI, se você foi lá, você tem tempo, vamos supor que você tem tempo, e a prefeitura, você comprou um imóvel, então, no exemplo ali, por 500 mil, e a prefeitura avaliou por 800 mil reais, de acordo com o tema 1113, você vai entrar com um processo ali, às vezes até bem simples dentro da prefeitura, às vezes até conversando, se a cidade é pequena, diretamente com quem fez a avaliação, ou mesmo através de um despachante, através do seu jurídico. No nosso caso, a gente sempre trata isso através do nosso jurídico, contestando o valor de avaliação da prefeitura, que está em desacordo com a escritura pública, com o contrato de compra e venda, que foi definido entre as partes. Gente, esse é o mais simples, tá? Como eu fiz aquela aquisição em 2024, eu não tinha tempo para isso, eu tive que engolir a seco e pagar a guia, tá? Que é o pior dos casos. Agora, se você tem tempo, né, você vai falar com o vendedor do imóvel, meu amigo, ó, você vai, paciência aqui, eu não vou pagar esse imposto, quero comprar o imóvel, quero quitar logo aqui, mas eu não vou pagar esse imposto que os caras estão me falando aqui, empurrando goela abaixo, porque está totalmente fora, em desacordo do que a gente fez a aquisição. Então daí o vendedor vai ter que esperar você. Agora, se é um negócio muito bom que você tem nas mãos, eu recomendo você não perder tempo, porque senão você pode perder o negócio, tá? E aí, nesse meio tempo, você contestando de maneira até... Hoje tem um processo online na grande maioria das prefeituras, provavelmente ali dentro de 7 dias você tem o retorno deles, e se você embasar bem, né, o porquê que você está contestando, eles falam, esse cara sabe do que tá falando, ele viu o vídeo daquele Léo Ribeiro lá, e eu não vou ter o que fazer, então já vamos alterar aqui para não dar problema. Então esse é o mais simples, tá? Agora, outro caso é se você pagou já essa guia. Então você adquiriu o terreno, a casa, o apartamento dentro de 5 anos, é uma coisa antiga, você está descobrindo agora esse tema. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você está sabendo disso aqui agora, e o que você vai fazer com o dinheiro que você vai receber de volta, vai fazer uma viagem com a sua esposa, com o seu marido, enfim, deixa aqui nos comentários. Nesse caso, aí, essa viagem não vai poder ser daqui 3 meses, porque demora um pouquinho mais. O que a gente fez? Quando a gente adquiriu em julho de 2024 esse terreno, semanas depois nós já entramos com o processo administrativo, ou seja, qual for o termo técnico na prefeitura, foi através do meu jurídico. Entrou com um processo, na verdade, não foi nem administrativo, foi um processo, porque foi para juiz. Então a gente entrou com um processo normal ali, contra a prefeitura, contestando o valor. E aí, leva mais tempo. Então, levou cerca de 14 a 18 meses depois, 14 meses aproximadamente, para o juiz
ele deferir, ou ele aprovar, ou ele acatar, ou ele aceitar a nossa contestação. Dizer assim, ó, vocês estão certos, vocês vão receber de volta. O que aconteceu? A prefeitura, ela entrou com um pedido, né, um recurso. Não, pera aí. Contestou. Beleza, vai levar mais alguns meses. Enquanto isso aí, aquele recurso que eu já aportei, que eu não esperava nem receber de volta, está sendo investido pelo CDI, né, atrelado à Selic. Então não tá ruim não. Mas o fato é que mesmo antes de você pagar o ITBI ou depois com esse processo, você tende a receber de volta porque tem essa jurisprudência, tá? Então se você tem aí, por exemplo, 90 mil, 100 mil reais para receber de ITBI, você consegue inclusive dar entrada no investimento no apartamento na planta aqui com o Léo e com a CP8 Empreendimentos, tá? Você já vai conseguir dar entrada com o recurso que eu te mostrei que você consegue devolver, tá? Se você quer receber no caso, né? E se você quer investir comigo e com a CP8 em imóveis na planta, aproveite que nas próximas semanas vai entrar um pré-lançamento novamente aí para alguns investidores, são algumas unidades reservadas. Se você quiser investir conosco, tem um link aqui na descrição. Faça sua aplicação, meu time de especialistas vai te apresentar como você pode investir comigo com a CP8 em imóveis na planta e surfar a valorização, uma revenda futura ou para locação, tá? Então faça sua aplicação, tenho certeza que vai valer a pena. Possivelmente você está fazendo aí o pagamento de TBI ou vai fazer a aquisição de um imóvel para fazer uma aquisição e vai financiar uma parte, tá? E se você for financiar uma parte desse valor, desse imóvel, é importante você saber que os financiamentos imobiliários, principalmente através da Caixa, mudaram nos últimos meses, tá? Eu gravei um vídeo te mostrando essas mudanças, assista aqui porque vai te ajudar muito a financiar o imóvel do jeito certo. Vai lá!